Graça e paz a todos. Agradeço a Deus por estar passando essa mensagem, Que ela diz bem assim: Deus não vê como o homem vê, porque o homem só enxerga a superfície, o que é sólido, o que pode tocar, o que é bom para os olhos. Mas Deus vê o interior. Deus vê a intenção do nosso coração. Muitas coisas acontecem porque muitas das vezes não estamos preparados para receber. Não estamos preparados para administrar. E logo que as coisas que Deus nos dá na nossa mão, nós perdemos. Ou se perdemos diante do caminho. E saímos do propósito que Deus nos colocou. Nós, antes de tudo, precisamos aprender a renunciar antes de receber. Isso requer obediência, paciência, tempo. E nesse tempo há um processo. E nesse processo muitos de nós não queremos passar, porque somos como crianças que quer tudo na mão, crianças mimadas que não aceitam o processo e queremos tudo do nosso jeito. E Deus não é menino para nos dar algo que irá nos fazer sair da presença dele. Com isso falo, se Deus nos desse tudo de mão beijada na palma da nossa mão, sem nenhum esforço, sem nenhum processo, nós não damos o valor para algo que Deus nos deu, nos confiou em nossas mãos. E saímos da casa do Senhor devido à intenção do nosso coração. E às vezes não entendemos por que as coisas não dão certo. Porque só eu que não consigo, porque a minha situação não muda. Muitos de nós fazemos essa pergunta para nós mesmos. E até reclamamos. Por que Deus está te dando algo mais valioso que ouro, prata ou bens materiais? Basta a gente entender e temos que ter uma posição mediante a luta que enfrentamos. E se você está em uma prova, em uma luta, é porque Deus sabe da força que você tem em seu coração. Do mesmo jeito que Ele sabia do coração de Jó, mediante tantas lutas. E que a paciência fortalece a sua fé. E cada vez mais você amadurece diante de cada processo, de cada obstáculo. O que nós devemos fazer é não parar, persistir, porque Deus sabe o que você necessita e o que você passa, Ele também sabe. Tudo começa pelo nosso coração. O que está nele, o que alimenta ele. E eu faço essa pergunta: o que está alimentando o seu coração? Qual é a motivação dele? O que te faz levantar e continuar lutando? No livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 2 ao 7,
diz bem assim: e deu à luz a mais um seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de um tempo que Caim trouxe do fruto da terra sua oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, mas a de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que iraste o seu coração? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes ou se fizeres o bem certo, serás aceito. Mas se fazer o errado, o pecado bate à porta, e sobre ti será o seu desejo no seu coração, mas sobre ele você deve dominar. Certo? Nisso, com isso vemos que não basta ofertar, a oferta é um modo de adoração a Deus. E com isso mostra a intenção do nosso coração. Porque se paramos para pensar, Caim era lavrador. Ele trabalhava na terra. Então na terra tinha um processo de trabalhar a terra, de semear, de regar. E todo dia tá trabalhando nela. É um processo. E ainda mais debaixo de sol. E o de Abel era pastor de ovelhas. Ele levava as ovelhas para pastar, para beber, alimentava e trazia de novo para o celeiro, para casa. Não diminuindo o processo dos dois, porque os dois exigem um trabalho esforçado, porque mesmo de Abel só levando as ovelhas para pastar, tinha que ter o cuidado de quê? De um lobo, de um leão, de algum animal feroz querer vir e atacar as ovelhas. Então ele tinha uma posição de quê? De cuidador, de sentinela, vigilante, né? E com isso Deus nos mostra o que está alimentando o desejo do nosso coração. Nos mostra o caminho que trilharemos. E com essa intenção desse nosso coração humano, nós devemos saber que não somente é a oferta, mas sim também um ato de adoração a Deus. Qual foi a intenção de Abel? E qual foi a intenção de Caim, referente à adoração da oferta mediante ao Senhor? No livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Deus falou essas palavras para Samuel, foi no sentido:
vejo o sentimento, a motivação e o desejo deste coração, e não me agradei, por isso o rejeitei. Certo? No livro de Romanos, capítulo 6, verso 17, Paulo fala bem assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Agora, quando levamos essa palavra para nós mesmos, podemos falar bem assim: embora eu tenha sido escravo do pecado, comecei a obedecer a Deus através dos ensinos e da palavra do Senhor. E comecei a ver em meu coração a verdade. No livro de Salmos 51, capítulo 51, verso 10, Davi diz bem assim: Senhor, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Para nós entendermos o que Davi diz aqui, vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 36, versos 26, que diz bem assim: darei a vós um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês, o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Certo? Quando Davi fala, cria em mim um coração puro, ele está se referindo ao sentimento, ao desejo, à vontade do coração que está dentro dele. E quando ele fala, põe em mim um espírito estável, é um espírito que não fica oscilando entre dois lados, que fique permanentemente em um só espírito, em um só caminho. Em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, que Deus fala: tirarei o coração de pedra de vocês e colocarei um coração de carne. E colocarei outro espírito novo dentro de vocês. Como Deus fala essas palavras: coração de pedra, um coração endurecido, arrogante, prepotente, orgulhoso, que não aceita repreensão. Certo? Um coração voltado para suas próprias cobiças, para os seus próprios desejos, né? Lá na carta de Hebreus, no capítulo 3, versículo 8, diz bem assim: não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Nessa passagem podemos ler o fato do coração endurecido como rebeldia, que não quer ouvir a repreensão do Senhor e não aceita uma palavra de confronto no tempo da provação no deserto. Por isso que na hora das nossas necessidades, dificuldades, muitos não conseguem passar pelo período de amadurecimento, porque tem um coração
rebelde, remimado e endurecido para Deus. Aí com tudo isso eu digo, vale mais um coração arrependido e quebrantado diante do Senhor? Por quê? Porque assim nós sabemos o que nos alimenta, o que nos traz conforto, o que nos traz prosperidade. Nessa vida de renúncia, nessa vida de entrega ao Senhor. Porque a partir do momento que nós levantamos a mão e aceitamos Deus como um suficiente Salvador, nós falamos com nossa própria voz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E com isso, eu encerro essa parte do estudo, essa parte do... Com isso, só tenho que agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe a todos por essa oportunidade de estar passando. E se vocês puderem ajudar na divulgação, compartilhando, eu agradeço a todos por alcance e por estar fazendo parte também de cada dia desse crescimento na presença